Adriana Morim, José Aguiar, Anita Marcolini, Edmara França, Flávia Marques. O tema do nosso trabalho é sobre turismo sustentável no Egito. O objetivo do nosso trabalho é simular uma reunião de cúpula contendo 24 países, cada país com a sua delegação, reunidos para discutir sobre turismo sustentável. O que é uma reunião de cúpula? É uma reunião onde chefes de estados se reúnem para discutir sobre assuntos que venham a beneficiar a população mundial. O que é turismo sustentável? É o fator que supre a necessidade dos turistas atuais sem prejudicar as gerações futuras, preservando o meio ambiente. O que é o Egito? bom dia. A República Árabe do Egito é um país localizado no nordeste da África que faz fronteira. Ao norte, o Mar Mediterrâneo, ao sul, o Sudão, ao oeste, a Líbia e ao nordeste, com Israel. E tem uma área de 1.150.000 km². A sua população tem cerca de 60 milhões de habitantes, sendo que na capital, o Cairo, vivem 13 milhões de pessoas. A forma de governo do país é a República Presidencialista e tem como presidente em exercício o senhor Mohamed Hosni Moubarak desde 1981. O idioma oficial do país é o árabe e em alguns lugares onde há mais frequentação de turistas fala-se o francês e o inglês. As pirâmides e a esfinge são o principal símbolo do Egito. Conheceremos agora um pouco o Antigo Egito. A história do Egito é uma das mais antigas histórias de uma civilização. O Egito se desenvolveu às margens do Rio Nilo, por volta dos anos de 3.100 a.C. e 30 a.C., com a unificação de dois reinos, do Alto Egito, que é uma parte mais pobre do seu território, e do Baixo Egito, que hoje é a atual cidade do Cairo. Na época da construção das pirâmides de Gizé, o Egito estava no auge de sua economia, liderado pelos faraós Quéops, Khefre e Mequerinos. Quando falamos em personalidades do Egito Antigo, citamos dois nomes em especial, da rainha Cleópatra, que foi a primeira rainha a governar com a ajuda de seu irmão, e do faraó Tutankhamon, que foi o faraó mais novo do Egito, casando-se com sua meia-irmã. Egito atual. O Egito hoje mostra modernidades e mudanças como trajes, gastronomias e escritas. A população é de 60 milhões de habitantes em todo o país. O clima do Egito é árido, com ausência de chuva e muitas tempestades de areia, torna-se o ar mais seco. Fatores de hospitalidade. Os egípcios recebem os turistas bem, são bem hospitaleiros, mostram para os turistas confiança, conforto e uma boa recepção. Cumprimento. Os egípcios se cumprimentam com 3 beijos, os homens. Uma mulher nunca deve cumprimentar o homem, deve esperar que o homem estenda a mão e assim se cumprimentam. Quando o homem colocar a mão no coração, em forma de cumprimento, a mulher deve fazer o mesmo. Religião. No Egito, a religião oficial é o islamismo. No islamismo, 94% de muçulmanos. A religião oficial do Egito é o islamismo, com 94% de devotos. Há também 6% de cristãos. De 94% de muçulmanos no Egito, 90% são sunitas e 4% são xiitas. O islamismo é dividido por 2 grandes grupos, os xiitas e os sunitas. Apesar dessa divisão, eles seguem as mesmas crenças e deveres. Entre suas crenças e deveres são rezar 5 vezes ao dia, proclamar que Allah é o seu único Deus e jejuar ao nascer do sol e ao pôr do sol durante o período do Ramadã. Datas comemorativas. Uma das datas mais comemorativas do islamismo é o Ramadã. O Ramadã significa o mês em que foi revelado ao Corão para os muçulmanos, que é a palavra literal de Deus.
sobre duas datas principais do Egito. O Eid al-Fitr se celebra o fim do Ramadã com grandes banquetes para finalizar a quebra do jejum. E o Rajab é o mês de julho, que dia 27 de julho se comemora as duas partes da viagem do profeta Maomé à cidade de Chumé. Os trajes típicos. A burca é uma vestimenta feminina usada pelas muçulmanas. Ela é comprida e cobre principalmente a cabeça. O véu islâmico, ou hijab, ele é um tecido comprido, ele cobre a cabeça das mulheres. Algumas muçulmanas, elas deixaram o uso da burca e optaram pelos véus. Os véus são coloridos e bem diversificados. E o hijab, ele é um tecido comprido que as mulheres também usam na cabeça. Só que a utilidade dele é cobrir os cabelos das muçulmanas. E o turbante, ele faz parte da vestimenta muçulmana, do masculino. Ele tem um fato interessante, que ele indica a posição social dos muçulmanos e também indica o seu humor naquele dia. Gastronomia. A gastronomia egípcia vem de origem africana e tem como base os grãos, como feijão, lentilha, grão de bico e a fava. Um prato muito comum é o full, um ensopado feito de grãos de fava temperados com pasta de gergelim e suco de limão. Por ser um país de maioria islâmica, não se come nenhum animal que tenha pata ou casco fendido. Kebabs é um dos pratos principais, feito com carne de carneiro ou frango, temperado, marinado e grelhado. Uma variação do kebab é o kafta, que é feito com carne moída e preparado do mesmo modo. Outros pratos incluem o frango assado, o pombo recheado e a carne grelhada. Geralmente esses pratos são acompanhados de arroz ou alguma massa e uma salada verde. Os egípcios têm geralmente 3 refeições diárias. São elas o café da manhã, o almoço e o jantar. O café da manhã é bem reforçado, consiste em pão e queijo, alguma geleia e toma-se chá preto. O almoço e o jantar são quase iguais, consistem em arroz, saladas e assados. Tem também como acompanhamento charutos de repolho e folhas de uva, também acompanhado de uma kafta assada. Só retomando sobre o que é o Egito, a moeda do Egito é a libra egípcia, e tem como principal fonte de economia o turismo, as indústrias de tecelagem, produtos agrícolas e a extração de petróleo. Política. O Egito é uma república desde 18 de junho de 1953. O presidente atual do Egito é Mohamed Hosni Said Mubarak, que assumiu o cargo em outubro de 1981. O Egito é um país multipartidário, na qual a presidência divide a administração do país com o primeiro-ministro Asif Mohamed Abed. Para a primeira delegação do Egito, foi mandada uma carta convite para o senhor presidente Mohamed Hosni Said Mubarak e o ministro do Turismo, Zoheir Rahanat, para participar da reunião de cúpula da ONU. Para tal, foram feitas as seguintes reservas. Foi escolhido o Hotel Fazano. O Hotel Fazano é um dos mais luxuosos de São Paulo. Ele se localiza no Jardim Paulista, na Rua Vitório Fazano, número 88. Para a escolha do hotel, foi escolhido um hotel que se adequa às restrições alimentares e às restrições religiosas da delegação. O Hotel Fazano tem uma arquitetura inspirada nos anos 30. A companhia aérea escolhida foi a Airlink, por conta de oferecer exclusividade e conforto ao presidente e ao ministro. Foi preciso fazer uma escala em Lisboa. Para isso, escolhemos a companhia aérea TAP. Todas as reservas foram feitas em classe executiva. Para a vinda da delegação, foi reservado para o dia 24 de novembro de 2009. Para a volta, foi reservado para o dia 29 de novembro de 2009.
serem chefes de Estado, as rotas de tráfego escolhidas foram as mais seguras, não usando o percurso mais rápido. Foram feitas as reservas de automóveis de porte de categoria luxo, porte grande com GPS. Foram feitas para o dia 24 ao dia 28. O ponto turístico escolhido para a visitação do Egito no Brasil foi o Museu da Casa Brasileira, com o intuito de fazer com que o Egito conheça um pouco sobre a arquitetura colonial do Brasil. O museu fica localizado no Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo. O museu abriga mobília arquitetônica do século XVII ao XXI, além de um imenso jardim de 6.000 metros. Veremos agora um vídeo institucionalista sobre o turismo no país, onde abrange principalmente a parte de hotelaria e alguns pontos turísticos do Egito. Today, Egyptians offer you their most precious treasure, the sun. O vídeo mostrou alguns dos principais pontos turísticos do Egito e agora vamos comentar um pouco sobre eles. Bom, vou falar um pouco das pirâmides. O ponto turístico mais conhecido do mundo e do Egito são as pirâmides de Gizé. Elas são localizadas na cidade de Gizé, próxima à capital, o Cairo. Elas foram construídas há 2.250 anos antes de Cristo. Acredita-se que para as construções das pirâmides precisaram-se de mais de 100.000 homens e levaram 30 anos para serem construídas. Elas são consideradas patrimônio mundial da Unesco. A Esfinge. A Esfinge é uma imagem de leão estendido com a cabeça de humano, desenhada pelo faraó Khofre. Ela fica localizada próximo à capital, Cairo, e ela possui um pequeno templo em suas patas. O Rio Nilo. O Rio Nilo é localizado no continente africano. Ele atravessa todo o Egito. Ele é um rio muito importante. Ele tem uma grande importância. Ele serve como via de transporte, sistema de irrigação para o povo egípcio. O turismo, os turistas preferem mais o turismo fluvial, ou seja, o cruzeiro no Nilo. Há em média mais de 3 milhões e meio de turistas que preferem esse tipo de turismo. O Mar Vermelho é uma parte do Oceano Índico, que fica entre a África e a Ásia. O Mar Vermelho é um ótimo destino turístico para aqueles que praticam o mergulho. O Plano Nacional de Turismo no Brasil, o PNT, ele tem como objetivo aumentar o turismo no Brasil, fazendo com que a população venha valorizar os seus pontos turísticos e venha conservar
todos os seus monumentos históricos, para que assim siga o plano de acordo com os objetivos e as metas que eles queiram chegar e minimizem os problemas. Plano Nacional de Turismo, PET. Para aplicar ações sustentáveis no Egito, iremos usar ações social e ambiental. Para aplicar ações sociais, iremos aplicar cursos profissionalizantes na área de turismo e hospitalidade. Ambiental, iremos trabalhar com um projeto de preservação ambiental para preservar o Rio Nilo e o Mar Vermelho. Para isso foi criado o PET, Plano Egípcio de Turismo. Ele tem como objetivo aumentar o turismo no Egito e ao fim dele, ao fim das nossas metas, que vai ser de 2009 a 2014, mostrar que o Egito é um país que está completamente preparado para receber turistas do mundo inteiro. Agora o jogo irá apresentar algumas etapas do PET. Dentro do Plano Egípcio de Turismo, nós temos o objeto. O objeto é o que é o Egito. Então, como já citado, é a localização geográfica, o clima, a população, enfim. Diagnóstico. Diagnósticos são alguns problemas encontrados no Egito, como das secas periódicas, que são causadas devido à falta de chuva e acabam até prejudicando alguns monumentos culturais. O trânsito também, pois a falta de sinalização nas vias e acaba gerando acidentes. Outro fator também importantíssimo é a segurança. Não na questão de mortes, furtos ou roubos, mas na questão de sequestro, pois existem braços de grupos de terrorismo no país instalados que sequestram turistas para utilizarem como moeda de troca. Os objetivos gerais são alguns problemas a serem resolvidos no Egito. Então, como eu citei anteriormente, o problema das secas periódicas, o problema do trânsito e da segurança na questão de sequestro. Os objetivos específicos são como solucionar esses problemas. Então, para solucionar problemas das secas periódicas, o governo teria que investir na implantação de sistemas de irrigação para acumular água para serem usadas em tempos de secas. Já no trânsito, além de criar sinalizações dentro de todas as vias, será necessário a implantação de um sistema educacional desde o pedestre até o motorista. E a segurança, que é um dos fatores principais para o sequestro, será necessário aumentar o policiamento e distribuir em regiões onde há maior circulação de turistas, principalmente em dias de grandes eventos. Metas. Uma de nossas principais metas é a ampliação do parque hoteleiro do país, fazendo com que novas cidades sejam descobertas, além das mais conhecidas como Cairo, Alexandria e Luxor. Com isso, o país ganhará mais visibilidade mundial, assim fazendo o crescimento do país. Uma outra meta é a implantação de um plano de sustentabilidade na parte sul do Mar Vermelho, fazendo com que conserve os bens naturais existentes, como corais e espécies de peixes raros. Além disso, o plano tem como objetivo alavancar o sistema socioeconômico do país. Visão. A visão é como veremos o Egito futuramente após a conclusão do Plano Egípcio de Turismo. Então, após o Egito concluir as suas metas, chegar aos seus objetivos, vemos um país totalmente seguro e organizado. Não só esse fato também, como também veremos um país visto mundialmente não apenas por possuir pirâmides, mas também um país por possuir outros atrativos naturais que podem ser desfrutados. Trabalhar com sustentabilidade é plantar um presente que garanta a subsistência das novas gerações. Nildo Lage.
Essa frase quer dizer para nós conservarmos o que temos agora, para que as futuras gerações possam usufruir também. Terminamos o nosso trabalho dizendo: conheça o Egito, visite o Egito. Obrigado a todos.